Galera, muita novidade chegando aqui pro Delta Force Mobile. Recentemente eles fizeram uma live no canal oficial deles com mais de 1 hora de duração. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês tudo o que foi falado naquela live de forma resumida, mostrando pra vocês aqui todas as principais novidades que vão estar previstas aí pra estar chegando no dia 9, que é até então a data prevista pra nova season e atualização do Delta Force Mobile. O vídeo vai ser bem longo, então eu vou estar deixando aí na descrição a marcação de cada novidade para caso você não tenha tanto tempo e dessa forma você ir direto àquilo que te interessa, tá? Mas eu recomendo demais que vocês vejam o vídeo por completo, porque tem muita novidade interessante prevista para estar chegando aí nessa nova atualização. Mas só para vocês entenderem aqui de forma rápida, vai ter bastante novidade chegando aqui para o Conquista e também para o modo Zona de Risco. Vão estar chegando aí 2 mapas novos, um veículo novo, uma nova operadora aí da categoria de assalto, vai estar chegando uma nova mecânica de gameplay, 3 novas armas, também vai estar chegando uma nova parceria do Delta Force Mobile e nessa parceria vai estar sendo disponibilizado 2 armas com skins lendárias pra gente estar pegando de forma totalmente gratuita. Então galera, tem muita novidade, inclusive nessa live deu pra ver que eles realmente estão escutando diversos feedbacks que a gente vem dado em relação aqui à vida útil do Delta Force. Inclusive tem 2 mudanças muito importantes que vão estar acontecendo aí no modo Vitória Unida, né, que é aquele modo onde não tem bots pro Conquista, e essas mudanças foram realmente muito pedidas aí pela comunidade, então recomendo demais vocês acompanharem o vídeo de hoje, galera, porque tem muita coisa legal chegando pro Delta Force Mobile. Então, sem enrolação, já vamos pro vídeo. Bom, vamos lá, galera. A primeira novidade que foi apresentada aqui na live do Delta Force é referente ao novo mapa que vai estar chegando aí pra galera que joga o Zona de Risco, galera. Um mapa que vai ser numa prisão que fica aí no meio de uma ilha, ó. Vou estar acompanhando com vocês aqui o trailer. Ó, os prisioneiros. Caraca, olha, vocês viram ali, mano? Tem umas áreas do mapa que a gente tem que tomar cuidado, porque provavelmente aquele laser deve dar muito dano. Deve ter várias puzzles e armadilhas, né, nesse mapa. Ó, galera, a nova mecânica de gameplay que vai ter no Delta Force, que vai ser esse combate aquático. Ali já deu pra vocês verem um pouquinho. E olha como que é essa prisão, galera. No centro dela, cara, tem tipo uma área totalmente aberta. Eu não sei porquê, cara, mas essa prisão me lembrou algum filme dos Vingadores, mano. Parece bem complexo também, né? As formas como a gente vai ter que andar ali pela prisão. Porém, ela não parece ser tão vertical igual é o mapa da cidade espacial, né? Pra quem jogou aí. Ih, aqui tem música, hein, galera? Eu acho que eu vou dar uma mutada aí na gravação, tá? Porque nessa parte tá tendo umas músicas que eu não sei se vai ter copyright. O médico assustado. Ó, esse aí vai ser o novo boss, tá? Do Delta Force, no mapa aí da prisão. A personalidade desse boss me lembrou um pouquinho um Coringa, né, mano? A forma como que ele fica dando risada, a expressão facial dele me pareceu uma referência ao Coringa, não sei. O que vocês acham? Aí a nova operadora, tá? Eu vou mostrar um pouquinho da gameplay dela aqui pra vocês também nesse vídeo. Personagem extremamente interessante, tá? Vejo muito potencial aqui, tanto pro modo Zona de Risco, quanto pro modo Conquista. E tá aí, galera, a nova season chamada de Break.
O cara chorando. Maneiro. Eu acho que esse finalzinho aqui vai ser a animação de quando a gente extrai do mapa, tá? Não tenho certeza, mas é o que me parece. Uma coisa interessante que vai ter nesse mapa, galera, é que quando a gente dá respawn dentro dele, a gente não vai estar com o nosso loot. A gente vai entrar pelado no mapa, só que o nosso loot que a gente monta lá no estoque, ele vai estar em outro lugar. Igual vocês podem estar vendo aí no vídeo, ó. O cara, ele nasce ali na prisão sem nada e o loot dele tá em outra sala, que provavelmente é o loot que ele fez lá no estoque dele, né? O armamento que ele realmente montou. E nessa área aqui ele também teve que fazer a mesma coisa, ó. Tá o time dele ali pelado, aí ele entra numa sala e o loot dele vai estar lá. Aí, ó, viu? Durante a live, galera, eles também mostraram aqui uma missão que vai ter aí nesse mapa da prisão. Como vocês podem ver, eles vão mostrar agora, ó. Ó lá, tem a possibilidade de a gente pegar um item mítico ali e 80 mil moedas. A gente ativa o computador, faz aquele puzzle. E ó, ali na frente ativou a porta, né? E agora tem a passagem ali. Só que quando os caras passam, essa ponte quebra, mano. Então o cara tem que voltar tudo lá em cima de novo, fazer outro puzzle. Cara, é uma missão bem complexa, tá? Pra quem joga o modo extração, acho que já tá acostumado com essas missãozinhas que tem durante o mapa, né? E ó, aí eles entram lá, ativa. Aí eles têm que esperar 2 minutos. Isso aqui não me parece ser uma missão pra extrair, tá, galera? É uma missão pra você abrir algum cofre, alguma coisa aí. Pra vocês terem alguma recompensa. Vocês podem ver que do lado esquerdo a gente vai ganhar 80 mil moedas ao concluir. E aqui, ó, eles já mostram outro puzzle novo que vai ter aqui no Delta Force, tá? Eu não me lembro de ver esse puzzle aqui em algum mapa. Se ele já existir, deixa aí nos comentários, mas vocês podem ver que é um puzzle bem diferenciado aqui, onde a gente tem que colocar as digitais conforme a numeração ali em cima, tá? Bom, essa aí foi a missão, agora vamos para a próxima novidade. Ó, galera, uma novidade muito interessante que vai chegar aqui no Extração também, é uma área onde a gente coloca os itens que a gente coleciona, cara. Itens vermelhos, isso aqui eu achei muito interessante, tá ligado? Dá um valor a mais, né, para as coisas que a gente acaba achando ali durante a partida e de repente você pode fazer uma exposição, sei lá, eu achei legal, tá ligado? E aí, ó, é as novidades que vão estar chegando pro Operação, né? Que é o Zona de Risco, o mapa novo, a sala de coleção, uma missão especial, que foi aquela que eu mostrei pra vocês, o novo Boss. Então, bastante coisa aí chegando pro Zona de Risco. Também tem novidades muito legais aqui pro modo Conquista, que eu vou também estar mostrando pra vocês aqui durante o vídeo. Uma coisa importante, galera, é que essas novidades não necessariamente vão estar disponíveis no primeiro dia da atualização pra gente que é do mobile, como vocês podem ver ali em letras pequenas ali embaixo, tá? Então, pode ser que o conteúdo seja liberado aos poucos aí pra gente, tá? Mas, a princípio, primeiramente vai estar saindo pro PC, tá? Ó, pessoal, e aqui durante a live perguntaram sobre um possível modo solo pro modo Zona de Risco. E, a princípio, eles não têm planos pra esse modo, como vocês podem ver aí eles comentando durante a live. Ó, ele fala que se a gente comentar bastante, pedir bastante sobre isso, eles podem considerar. Porém, como eu posso dizer, eles ainda não têm isso como planos para o futuro, mas eles podem considerar se os jogadores ficarem pedindo bastante. E assim, galera, é interessante eles adicionarem o modo solo, porque o modo operação, né, que é o Zona de Risco, é um modo muito bom, porém ele acaba ficando muito nichado pela falta de você conseguir jogar partidas solo, sabe? Eles poderiam pelo menos tirar o matchmaking da fila solo das pessoas que estão jogando ali em trio, para que a experiência seja mais agradável pra galera que de repente tá ali jogando solo. Seria interessante se eles pudessem fazer isso, porém a gente não sabe o quão ruim isso poderia afetar o matchmaking, né? Se poderia fazer com que as filas demorassem muito para achar partidas. Agora, galera, eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas novidades que vão estar chegando aí no modo Conquista. A primeira novidade aqui o mapa, né? Como vocês podem ver, vai ser um mapa numa ilha tropical. Cara, parece ser um mapa muito bonito, tá, galera? Muito bonito mesmo. E ó, como vocês podem ver que ele parece ser um mapa pequeno, né?
mas tem algumas áreas ali que eu já vi em alguns vídeos vazados que ele tem áreas subterrâneas. E vocês também já estão vendo aqui o novo veículo que vai estar chegando aí no Delta Force, que é o Jet Ski, tá? Eles falaram também sobre os jatos aqui na live, eu vou estar compartilhando com vocês aqui o que eles falaram, mas o veículo que vai estar chegando aí nessa season vai ser o Jet Ski. E ó, vocês podem ver que não é um mapa pequeno, tá? Tem um fogo, mano, tem um míssil dentro do mapa, velho. Será que vai ter alguma interação com ele? Ó lá, tem uma parte subterrânea. Cara, eu só tô meio confuso porque tem... Vocês viram que tem uns NPC ali, mano? Ou será que é só parte do trailer? Ou eles vão ficar realmente ali durante a partida? E ó, mudança de clima, galera. Não sei dizer pra vocês o quão complexo vai fazer... o quão complexo vai ser essa mudança de clima pra gente que joga no celular, tá ligado? Porque, mano, tem bastante partícula ali, né? Será que vai pesar muito? Ih, galera, aqui tá rolando uma música, tá? Eu acho que eu vou tirar essa parte aí pra vocês, pra não dar direitos autorais. Parece também ser um mapa bem aberto ali, né? Em algumas áreas. Pode ser um pouco parecido com Ascensão, né? O Ascensão também tem umas áreas bem abertas. Helicóptero. Será que no ataque e defesa vai ter helicóptero também? Provavelmente, né? Ó, a nova habilidade da nova operadora, que vai ser a Tempest. Olha lá, ela parece um slide, galera, mas essa habilidade dela é um rolamento. Eu vou mostrar pra vocês aqui durante o vídeo também. Ô, louco! Vocês viram isso? O cara... Eu acho que ali era um tanque de gasolina, cara. E ele conseguiu destruir ali, mano. Maneiro. Eles também mostraram um pouco da gameplay nova relacionada à mecânica de nadar, galera. Aqui vocês podem ver um pouquinho da gameplay no mapa, né? Isso aqui é de fato uma gameplay, tá? Não é trailer. Agora a gameplay aqui nadando, pra vocês verem como que é o combate aquático. Dá pra vocês atirarem na água. Isso aqui é interessante. Esse mapa aqui, ele é bem complexo, tá? Não parece ser um mapa tão simples assim, não. Tem áreas que são abertas, tem áreas que são fechadas. É um mapa assim que você vê que tem várias áreas que são realmente diferentes, né? Não é um mapa assim que ele é composto por uma área totalmente parecida. Igual, por exemplo, Ruínas. Você vê que o Ruínas ele é um mapa muito parecido, assim, em diferentes bandeiras. Você não sente que o cenário muda tanto. Agora aqui nesse mapa, cara, tem bastante áreas diferentes, né, mano? Por exemplo, ó, essa área aqui nem parece que você tá numa ilha tropical, tá ligado? Parece que é um mapa totalmente diferente. E uma coisa importante, galera, partidas mais rápidas aqui pra gente do celular. Eles ouviram aqui o nosso feedback, como vocês podem ver aqui nas legendas, e eles vão estar trazendo partidas mais rápidas. Isso aqui é um ponto muito positivo, porém é um ponto que deixa a gente um pouco preocupado, né? Porque como será que eles vão fazer pra deixar as partidas mais rápidas, né? Será que eles vão diminuir as bandeiras? Porque, tipo assim, tem mapas que vai até a bandeira E. Será que os mapas vão até a bandeira D? Então, assim, fica um pouco preocupante assim a forma como eles podem fazer isso para deixar as partidas mais rápidas, né? Mas é interessante porque aqui mostra que eles realmente estão escutando o feedback da comunidade. E bom, vocês já estão vendo aqui na imagem, os jatos estão em produção, porém eles não vão estar chegando aqui nessa nova temporada, tá, galera? Aparentemente teve um atraso aqui. Parecia que esse jato sairia nessa nova season, porém ele vai ser adiado. Eu chutaria que eles devem estar tendo dificuldade para produzir esse jato no mobile, tá? Porque a jogabilidade do helicóptero é um pouco confusa, tá? Depois que você pega o jeito ali, fica um pouco mais de boa de jogar, só que com o jato, né, pode ser que seja mais complexo ainda de estar fazendo isso. Eles estão pensando em trazer os jatos, galera, em uma próxima temporada. Eu acho que depois dessa que chegar agora. Só que, galera, olha isso aqui, mano. Eles têm um projeto de fazer um mapa de guerra com o tema do Egito, cara. Isso aqui eu fiquei muito animado, galera. Até se você tentar lembrar de algum filme, cara, não é tão comum você ver essa temática de guerra moderna acontecendo dentro do Egito. Outra coisa também é que eles estão desenvolvendo uma nova forma de destruir cenários aqui no Delta Force. Como vocês podem ver ali na imagem da esquerda,
atirando nos pilares, cara, quebra tudo, mano. Tá ligado? Você atirar, você destrói a parede, mano. Isso aqui não tem no jogo ainda, tá? Você consegue fazer isso, mas você precisa de explosivos, né? Como o tanque ou a bazuca do engenheiro. Agora, galera, eles vão estar falando sobre o Vitória Unida. E aqui entra um ponto muito importante, galera, porque o Vitória Unida, o que deu a entender nessa live é que eles vão tratar o Vitória Unida como se fosse o modo principal pro modo conquista, tá? Eles vão fazer algumas mudanças muito interessantes aqui nesse modo. E tem uma coisa que vocês pediram bastante também, que era relacionada ao tempo de respawn. Eles ouviram isso, tá? Eles ouviram, eles vão mostrar isso aqui durante a live. E esse modo aqui, tudo indica que ele realmente é um modo ranqueado, tá, galera? E eles deixaram bem claro que eles vão estar focando bem mais nesse modo do que no modo tradicional de ataque e defesa, ó. Aqui nessa primeira imagem, o que dá a entender que esse aqui vai ser o novo menu que o comandante vai ter durante a partida. Ele realmente vai ter uma noção de jogo muito mais aprimorada do que os outros players, ó. Vocês podem ver que ali do lado esquerdo ele consegue ver a pontuação do time dele. Tem esse menu aqui, ó, onde a gente pode dar os comandos, né, de atacar a posição, infantaria, aguarde o veículo, defenda esse lugar. Então, assim, vai ter muito mais controle sobre a partida e possivelmente o comandante ele vai ter muito mais influência. Parece que pode dar mais de que um comando, cara. Parece que não tem, tipo, um limite pra gente dar os comandos. E aqui é o ponto importante, galera. O respawn vai ser diminuído, ó. Você vai ver que ele vai ser eliminado. Ó, ele vai ser eliminado. E agora, ó, ele já pode dar respawn de novo. Vocês viram que não apareceu contagem? Então, aquele tempo de 15 segundos que a gente tinha que a gente tem agora no Vitória Unida, na próxima season ele vai ser removido. Provavelmente ele vai ficar com o mesmo tempo que tem no modo tradicional aí do Marechal. Outra coisa também que eles vão estar implementando aí no Conquista, galera, vai ser em relação à identificação dos inimigos. O nosso time vai ficar com a coloração tradicional e os inimigos vão ficar com a coloração azulada, como vocês podem ver aí no exemplo. Isso aqui é muito bom, vai ajudar a gente a identificar os inimigos com muito mais facilidade. Aqui nesse momento, galera, um criador de conteúdo aqui da plataforma mobile perguntou aos desenvolvedores em relação à motivação da gente continuar jogando Delta Force. Se terá novas recompensas ou se a gente realmente vai jogar apenas para subir classificação, né, subir ranqueada, ou se a gente vai ficar jogando só para ficar farmando Mandel, que até o momento o objetivo do Delta Force estava muito concentrado nisso, né? E aqui durante a live, eles reforçaram aquilo que eu tava falando pra vocês, né? Que o modo Vitória Unida vai ser o modo mais focado, o modo principal ali do Conquista. E eles pretendem trazer muito mais melhorias e novidades pro modo Vitória Unida do que necessariamente pro modo tradicional, que seria do Marechal, que seria o do ataque e defesa ali, né? E o controle de campo. Então, cara, tudo indica que o modo principal realmente vai começar a ser o Vitória Unida, até porque ele é um modo que é só com jogadores reais. Agora, galera, mostrando pra vocês aqui o trailer da nova operadora chamada de Tempest, né? Vamos estar conferindo aqui o trailer pra vocês verem como que ela é. Entender um pouquinho também a história dela, né? Nesse início de trailer já dá pra ver que ela é uma operadora de bastante habilidade rápida, né? Ó, vocês podem ver, galera, que isso aí não é o slide, tá? É uma espécie de rolamento. E deu pra fazer até no ar, né? Parece até um dash do Vyron, mas é um rolamento. E, galera, parece que é bem rápido, tá? Ela também tem essa habilidade aí que ela taca tipo uma adaga e ela dá bastante dano, né? Como se fosse uma flecha da Luna. É uma operadora aí da categoria de assalto. E tem esse gancho, mano, que é muito foda, galera. É uma mecânica totalmente diferente que eu já vi em qualquer jogo de FPS. Eu não me lembro de algum jogo trazer uma mecânica dessa. Vocês viram que ela prende o gancho, ela desce lá embaixo, ativa o gancho puxa ela pra trás de novo, ó. Vocês vão ver agora. Olha isso. Ela dá o rolamento, aí o gancho puxa de novo, ó. Mano, muito foda. Eu acho que esse personagem aqui, ele vai ser um dos mais divertidos aqui dentro do Delta Force, tá? Atualmente, acredito que o Vyron seja o mais divertido.
Mas com a chegada dessa nova operadora aqui, eu acho que ela vai se tornar a top 1, mano. Em questão de diversão, assim, porque é muito maneira essa habilidade dela. Eu não me lembro, cara. Eu não me lembro de ver em outro jogo alguma coisa parecida com isso. Ó, e dá pra ficar balançando ainda, cara. Isso também é muito foda. Provavelmente deve ter alguma forma da gente ser puxado pra trás através do analógico, né? Não sei. Vamos ver aí quando ela chegar. Aqui eles estão mostrando um pouquinho da gameplay dela, né? Em tempo real. Isso aqui também parece ser no mapa aí da prisão do Zona de Risco, né? Um pouquinho aí do cenário aquático. Ó, ele usou o rolamento. Ó, prestem atenção ali, galera. Na hora que ele usa o rolamento da personagem, o tempo de habilidade depois que ele matou o cara diminuiu. Eu acho até que ela corre numa distância um pouquinho maior do que o jetpack, tá? Então, assim, é interessante eles colocarem esse tempo de cooldown dessa maneira para que também o personagem não fique extremamente quebrado. Então, pra gente resetar a habilidade de fato, talvez você precise fazer de 2 a 3 kills com esse personagem para você utilizar ali parecido como se fosse um Viral, né? A princípio o tempo de cooldown foi de 40 segundos, ó. Aí caiu para 18, ó, viu? Basicamente 3 kills você reseta a habilidade. Aí a habilidade dela de choque, né? Ela gruda e dá dano atrás da parede, mano. Cara, isso aqui é importante, hein? No Zona de Risco, isso aqui faz muita diferença pra você tirar algum cara de algum cover ali. Principalmente se ele estiver se curando, né? Aí é o gancho, galera. A habilidade do gancho, ó. Caraca, moleque. Dá pra ir muito longe com esse gancho. Que isso, cara? Olha isso, mano. Essa operadora vai ter self-revive, mano. Definitivamente essa operadora aqui ela vai ser muito útil. Eu vejo ela como uma das melhores operadoras aqui do jogo, mano. Facilmente ela vai entrar no top meta. O boneco tem super agilidade. Tira os caras que ficam camperando atrás do cover. E ainda tem self-revive, mano. Pô. Outra novidade que vai estar chegando aí na Season, galera, vai ser a chegada de 2 novas armas. Como vocês podem estar vendo aí, ó. Essa arma aí é uma Assault. Tomara que ela tenha para bastante operadores, como vocês podem ver. E a outra arma vai ser uma crossbow, cara. A princípio, galera, essa arma aqui ela vai matar os caras com um tiro só. Como vocês podem ver, mirou na cabeça, é hit kill. Ó, como vocês podem ver aí na demonstração. Outra novidade que vai estar chegando, galera, também é um novo míssil chamado WGM, tá? É um míssil que vai ter dentro do tanque também. Ó lá, como vocês podem ver, tem para tanque. E também vai ter pra players, tá? E parece que ele é um míssil tipo teleguiado, né? Você vê que o cara, ele tá correndo e o míssil tá seguindo ele. Mano, parece que vai ser bem forte, tá? Como vocês podem ver, ó, também tem pro engenheiro. Isso aqui pode ser que seja muito bom, cara, porque a gente pega umas partidas, cara, que os engenheiros, os caras têm uma dificuldade absurda de acertar o tanque, acertar os inimigos, e com essa bazuca aqui não tem desculpa, mano. O míssil literalmente vai seguir o cara. Ó, isso aqui, galera, é a nova skin do Mandelbrick. Vamos tá observando aqui o trailer. Que arma será que é essa? Eu não vi ainda, tá? O trailer do Mandelbrick, tô vendo aqui com vocês agora. Parece uma AUG, né? Parece uma AUG. Parece que ela vai ter alguma animação ali relacionada a gelo. Opa, esse aí não é uma AUG, tá? Vai estar chegando também uma nova faca melee, tá? Pra quem gosta. Aqui deve ser sobre a nova parceria que o Delta Force vai estar fazendo aí com a Arknights, galera. Não sei do que se trata esse anime ou esse jogo, mas Delta Force em um mês aí de lançamento já tá fazendo algumas parcerias aqui. E, bom, vou mostrar pra vocês aqui as skins que vão estar chegando aí dessa parceria. Aqui, galera, eu já acho que eles estão mostrando as skins, ó. Essa vai ser a skin da parceria do médico, o Stinger. Tá tipo como se fosse um espião mesmo, né? Nem parece mais o médico. A pistola dele tá azul ali, já dá pra ver uma modificação. Agora a gente vai tá vendo aqui a Luna. Vamos ver como que a Luna vai ficar aqui nessa parceria. Ó.
Que isso, até o cabelo dela mudou. Caraca, a Luna ficou muito diferente, mano. Ela ficou bem mais modificada do que o Stinger. A flecha dela também tá diferente. Será que vai ter algumas animações igual as skins do The Wolf e a da Hack Cloud tem? Pô, vou ter que tirar a música, mano. Tem música, vai dar direitos autorais. A Luna tá bem mais da hora do que o médico, né, mano? Vamos ser sinceros. Ó, aqui eles estão mostrando um preview aqui de como que vai estar no jogo. Cara, a Hack Cloud tá muito diferenciada. Aqui eles também estão mostrando algumas skins, galera, que vai ser desse evento. Aqui provavelmente é um pingente. Vai ter uma skin de arma. Essa skin que vocês viram ali, ó, vai ser de graça. Uma arma lendária de graça. Muito da hora. Essa arma aqui, se eu não me engano, é a Car 15, tá? Tem essa outra arma também. Por essa coronha, tá aparecendo a M4, tá? Então pode ser que seja a Car 15 e a M4. E essa skin vermelha aqui também tá muito da hora. Cara, 2 skins lendárias totalmente de graça no primeiro mês de lançamento, cara, muito foda. Enfim, é isso, galera. Essas aqui foram as novidades. Deixa aí nos comentários, né, o que vocês acharam dessas novidades que vão estar chegando aqui pro jogo. Eu, particularmente, gostei bastante do que eu vi aqui. Só fico preocupado, né, porque o Delta Force demora muito pra atualizar, cara. O período da mid-season até essa grande season foi um tempo bem longo. Tomara que eles consigam manter essa quantidade de conteúdo para as próximas temporadas, para que a gente realmente faça valer a pena esse tempo de espera. Dito isso, ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo.